Meu marido me acusou de dormir com o pai dele. Depois nos abandonou por 5 anos sem pagar pensão alimentícia, enquanto eu criava 2 filhos sozinha. Agora ele apareceu exigindo morar aqui e ameaçando tirar a guarda das crianças que ele abandonou. Meu marido, Kyle, me acusou de dormir com o pai dele, quando nosso filho tinha 2 anos. A evidência dele, o pai dele, Frank, adorava passar tempo com o nosso filho. Só isso. Frank visitava todo fim de semana, trazia brinquedos, ensinava ele a lançar uma bola de beisebol, lia histórias, coisas normais de avô, mas Kyle colocou na cabeça que Frank estava apegado demais, para ser apenas um avô. Uma noite, Kyle chegou em casa bêbado do pôquer e começou a gritar que nosso filho se parecia mais com o Frank do que com ele. O mesmo nariz, os mesmos olhos, a mesma risada. Eu estava grávida de 8 meses do nosso segundo filho quando ele disse isso. Ele exigiu que eu admitisse o caso. Quando eu disse que ele estava louco, ele fez as malas e foi embora. Mudou-se para a casa do irmão dele, Wade. Contou para todos na família que eu estava traindo ele com o Frank. A mãe dele, Gloria, me ligou chorando, perguntando como eu podia fazer isso com a família dela. Frank ficou arrasado. Parou de visitar completamente porque Kyle ameaçou bater nele, se ele chegasse perto do neto novamente. Eu estava grávida sozinha com uma criança pequena. E meu marido tinha acabado de destruir a própria família por causa de uma ilusão. Mas eu não tive tempo para desmoronar. Eu tinha contas para pagar e filhos para criar. Voltei ao trabalho 2 semanas após o parto. Encontrei uma creche que abria às 6 da manhã, para poder deixar as crianças antes do meu turno no hospital. Sou técnica em radiologia, bom dinheiro, horários estáveis. Kyle nunca pagou pensão e disse que não pagaria por crianças, que poderiam não ser dele. Eu não fui atrás dele por isso. Apenas trabalhei horas extras toda semana. Peguei plantões nos fins de semana. Meus filhos não precisavam de um pai que pensasse tão pouco da mãe deles. 5 anos se passaram e meu filho tem 7 anos agora e minha filha tem 5. Fui promovida a técnica-chefe. Comprei uma casa pequena sozinha. Nada especial, mas é nossa. As crianças estão prosperando. Meu filho joga na liga infantil de beisebol, aluno nota 10. Minha filha faz ginástica. Kyle nunca ligou, nunca visitou. Perdeu todos os aniversários, todos os natais, todas as peças da escola. Frank enviava cartões e dinheiro para os aniversários através da minha irmã porque tinha muito medo de Kyle, para entrar em contato comigo diretamente. Então, no mês passado, Kyle aparece na minha porta. Não para pedir desculpas, não para ver os filhos que abandonou. Ele perdeu o emprego há 8 meses e a namorada dele o expulsou. Ele está morando com o Wade, mas a esposa do Wade quer que ele vá embora e ele precisa de um lugar para ficar. Ah, e ele andou pensando, e talvez tenha exagerado, sobre toda essa coisa do Frank, talvez devêssemos tentar de novo pelas crianças. Eu fiquei lá olhando pra ele, esse homem que destruiu nosso casamento com acusações insanas, que abandonou seus filhos, que me deixou lutar sozinha por 5 anos, estava parado na minha varanda pedindo para morar comigo. Eu disse a ele que absolutamente não. Foi aí que ele ficou agressivo e começou a dizer que eu devia a ele. Que ele tinha direito à metade da casa, já que ainda somos tecnicamente casados. Que ele queria guarda compartilhada agora e disse que tinha sido generoso me deixando ficar com as crianças todo esse tempo. Mas agora ele queria seus direitos como pai. Todos os dias desde então, ele tem escalado a situação, ligando 20 vezes por dia, aparecendo no meu trabalho, dizendo na escola das crianças o que deveria ter permissão para buscá-las, deixando mensagens dizendo que vai me levar ao tribunal por alienação parental, que eu envenenei as crianças contra ele, que vai provar que sou uma mãe inapta, trabalhando horas demais. Ontem foi a gota d'água. Ele ligou e disse que Frank concordou em fazer um teste de paternidade para provar que Kyle estava certo o tempo todo, e que quando mostrasse que nosso filho era do Frank, ele ficaria com a guarda total da nossa filha e eu lhe deveria pensão alimentícia pelos danos emocionais. Liguei para o Frank imediatamente. Ele ficou confuso e disse que Kyle nunca o contatou sobre nenhum teste. Kyle estava mentindo sobre o próprio pai para tentar me assustar. Desliguei e liguei para minha amiga Jasmine. Ela é assistente jurídica. Pedi para ela me encontrar na casa do irmão do Kyle com os papéis de separação que eu estava guardando há 5 anos. Hora de terminar isso corretamente. Fomos até lá na hora do jantar, e eu sabia que a família toda estaria lá. Casa do Wade, jantar de domingo. Gloria sempre cozinha. Bati na porta e o Wade atendeu. Me viu e seu rosto ficou pálido. A sala de jantar estava cheia. Gloria, a esposa do Wade, a irmã do Kyle, Helen, e Kyle sentado na cabeceira da mesa como se fosse o dono do lugar. Kyle se levantou sorrindo. Mudou de ideia sobre me deixar voltar para casa? Ele disse. Eu coloquei os papéis de separação na mesa. Na verdade, vim te entregar isso e avisar sua família que o Kyle está me assediando há semanas, exigindo dinheiro, exigindo a casa, em que eu comprei sozinha, ameaçando tirar as crianças que ele abandonou. Ah, e mentindo sobre o Frank fazer um teste de paternidade. Gloria engasgou. O rosto de Gloria ficou branco, e seus dedos cravaram na borda da mesa com tanta força que os nós dos dedos ficaram pálidos. Wade empurrou a cadeira para trás e se levantou devagar, olhando para mim como se estivesse vendo algo, que não queria acreditar. A mão de Melanie voou para cobrir a boca e seus olhos se arregalaram. Helen olhou de Kyle para mim, e eu pude ver o entendimento se espalhando em seu rosto de que algo estava muito errado ali. A sala inteira ficou quieta, exceto pelo som do garfo de alguém batendo no prato. Kyle tentou rir, mas saiu estranho e forçado. Ele acenou com a mão para mim, como se eu estivesse sendo boba. Ela está apenas sendo dramática, disse ele. Precisamos conversar sobre isso em particular, não na frente de todo mundo. Wade o interrompeu antes que ele pudesse dizer qualquer outra coisa. Você tem assediado ela? A voz dele estava plana e dura. E você mentiu sobre o papai concordar em fazer um teste de paternidade? O rosto todo de Kyle ficou vermelho, começando no pescoço e subindo até a testa. Ele começou a dar desculpas rápido, falando por cima de Wade. Ela me abandonou primeiro. Ela se recusou a admitir a verdade sobre o que fez com o papai. Eu tinha todo o direito de ir embora. Ela me forçou a sair. Gloria o interrompeu e sua voz tremeu. Que verdade, Kyle? Ela acabou de dizer que Frank nunca concordou com teste nenhum. De que verdade você está falando?
Mantive minha voz calma, embora meu coração estivesse batendo tão rápido que eu podia senti-lo na garganta. Kyle apareceu na minha casa no mês passado exigindo morar lá. Ele não ligou ou visitou as crianças em 5 anos. Ele nunca pagou $1 único de pensão. Quando eu disse não, ele começou a me ameaçar. Disse que levaria as crianças. Disse que tinha direito à metade. Hora da minha casa, embora eu a tenha comprado sozinha com o dinheiro que ganhei fazendo horas extras por 5 anos enquanto ele estava fora. Então ele inventou essa mentira sobre o Frank fazer um teste de paternidade, para me assustar e me fazer dar o que ele quer. Melanie falou então e sua voz estava tensa. Glória, Kyle está morando conosco há 8 meses. Ele não ajuda nas contas. Ele não procura trabalho. Ele só joga videogame o dia todo e reclama de como a vida dele é injusta. Eu disse a Wade 2 semanas atrás que Kyle precisava sair da nossa casa. Wade assentiu e olhou para a mãe dele. Ele tem falado há semanas sobre voltar com ela. Não porque ele a ama ou sente falta dos filhos, porque ele precisa de um lugar para morar e acha que tem direito à casa que ela comprou. Glória virou-se para Kyle, e sua voz falhou. Isso é verdade? Kyle explodiu. Ele bateu as mãos na mesa e se levantou tão rápido que sua cadeira caiu para trás. Vocês todos se viraram contra mim. Ela envenenou vocês assim como... envenenou meus filhos. Vocês deveriam ser minha família, mas acreditam nela em vez de mim. Jasmine estava com o telefone na mão e eu havia apertar o botão de gravar. Ela o segurou baixo ao lado do corpo, onde Kyle não podia ver, mas a câmera estava apontada diretamente para ele enquanto ele gritava. A porta da frente se abriu e Frank entrou. Glória devia ter enviado uma mensagem para ele vir jantar. Ele congelou na porta quando me viu ali. Seu rosto ficou pálido. Kyle viu e algo se partiu. Ele avançou em direção a Frank gritando. Você arruinou minha vida, você tirou tudo de mim. Wade agarrou Kyle pelo peito e o segurou. Kyle ainda tentava chegar até Frank, balançando os braços. Helen pulou e começou a gritar para todos se acalmarem, mas ninguém estava ouvindo. Olhei para Frank e meu peito apertou. Sinto muito por trazer isso para o jantar da sua família, mas eu precisava de testemunhas para ouvir a verdade sobre o que o Kyle tem feito. Como ele tem me assediado e ameaçado tirar as crianças que ele abandonou. Os olhos de Frank se encheram de lágrimas e sua voz saiu rouca. Isso significa que posso ver meus netos de novo? Essa pergunta quebrou algo em Glória. Ela começou a chorar, o corpo todo tremendo. Ela pressionou as mãos no rosto. Como eu deixei meu filho me convencer de que você faria algo tão horrível? Eu não vejo meus netos há 5 anos porque acreditei nas mentiras dele. Que tipo de mãe eu sou? Que tipo de avó? Helen olhava para Kyle com a boca aberta, e parecia que tinha acabado de descobrir que o irmão estava mentindo para todos há anos. Wade se levantou e se aproximou de Glória, como se quisesse estar pronto para segurá-la se ela caísse. Melanie permaneceu em sua cadeira, mas suas mãos estavam espalmadas na mesa, e eu podia ver seus nós dos dedos ficando brancos de tanta força que ela fazia. Kyle olhou ao redor da sala para todos eles, encarando-o, e eu vi o rosto dele mudar. A raiva se esvaiu, e de repente seus olhos ficaram úmidos e sua voz saiu trêmula. Ele disse que sabia que tinha estragado tudo, mas ainda era o pai deles e merecia outra chance. Que eu estava sendo má mantendo os filhos longe dele. Que eles precisavam do pai, mesmo que ele tivesse cometido erros. Glória enxugou os olhos com o guardanapo e olhou para ele como se quisesse acreditar, mas não conseguia. Wade balançou a cabeça lentamente, e Frank apenas ficou parado, congelado na porta. Jasmine se adiantou então e tirou uma pasta da bolsa. Ela caminhou até Kyle e colocou os papéis na frente dele na mesa. Sua voz estava calma e profissional quando explicou que eram papéis de separação e que ele tinha 30 dias para responder, que o assédio dele estava agora registrado com várias testemunhas que o ouviram esta noite, que as ameaças dele sobre a guarda seriam incluídas no processo oficial. Kyle olhou para os papéis como se fossem mordê-lo, e seu rosto ficou vermelho de novo. Wade falou antes que Kyle pudesse começar a gritar. Ele disse a Kyle diretamente que ele precisava arrumar suas coisas esta noite e sair da casa deles, que Wade não podia ter alguém morando com ele que tratasse a família dessa maneira e mentisse sobre o próprio pai. Melanie assentiu com firmeza e acrescentou que Kyle tinha 1 hora para pegar as coisas dele e ir embora, ou ela chamaria a polícia agora mesmo. Kyle se virou contra Wade, e sua voz ficou alta e agressiva. Chamou Wade de traidor e disse que a família inteira se arrependeria de ter escolhido o meu lado, em vez do dele, que todos iam lamentar quando ele provasse que estava certo sobre tudo. Helen se levantou e disse a Kyle para parar de fazer ameaças, e apenas ir embora de uma vez. Glória estava chorando mais forte. Agora Frank entrou na sala e colocou a mão no ombro dela. Olhei para Jasmine e inclinei a cabeça em direção à porta. Saímos juntas enquanto Kyle ainda gritava atrás de nós sobre como todos estavam sendo injustos. Ouvi a voz de Wade ficando mais alta, dizendo a Kyle para calar a boca e começar a fazer as malas. Glória nos seguiu para fora na varanda e estava tremendo. Ela agarrou minha mão, e seus dedos estavam frios e úmidos de tanto chorar. Ela disse entre lágrimas que deveria ter questionado a história de Kyle há 5 anos, que foi uma tola por acreditar nele e perdeu muito da vida dos netos por causa disso, que sentia muito por tudo. Puxei minha mão suavemente e respirei fundo. Disse a ela honestamente que agradecia o pedido de desculpas, mas precisava de tempo para pensar sobre tudo isso, que Tucker e Doris eram minha única prioridade e eu tinha que protegê-los, que eu precisaria ver uma mudança real de todos antes de deixar as pessoas voltarem para a vida deles. Glória assentiu e enxugou o rosto com as 2 mãos. Ela disse que entendia e esperaria o tempo que fosse necessário se isso significasse que ela poderia ver os netos novamente algum dia. Jasmine e eu entramos no carro dela e fomos embora. Eu podia ver a casa de Wade no espelho lateral ficando menor, e senti uma mistura estranha de alívio e exaustão. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de chegarmos ao fim da rua e olhei para baixo, para ver Kyle ligando. Recusei a chamada e coloquei o telefone no silencioso. Na manhã seguinte, meu telefone tocou às 7 da manhã e me acordou. Peguei-o na mesa de cabeceira e vi um número que não reconheci. A voz de um homem disse que ele era Lawrence Barton e que Jasmine o havia conectado ao meu caso. Ele disse que revisou minha situação na noite anterior, depois que Jasmine enviou tudo, e queria se encontrar comigo hoje. Que as ameaças de Kyle eram sérias,
E precisávamos agir rápido no caso da guarda antes que ele tentasse algo. Sentei na cama e meu coração começou a bater mais rápido. Disse a ele que poderia ir ao escritório dele quando ele quisesse. Ele disse que 10 horas funcionaria e me deu o endereço. Arrumei Tucker e Doris para a escola e os deixei mais cedo. Depois dirigi para o escritório de Barton, que ficava em um pequeno prédio perto do tribunal. A sala de espera tinha cadeiras de couro marrom e revistas em uma mesa de vidro. Uma mulher na recepção sorriu e me disse para ir direto para o escritório dele. Barton se levantou quando entrei e apertou minha mão. Ele tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e óculos, e usava um terno azul escuro. Ele apontou para uma cadeira em frente à sua mesa e eu me sentei. Ele abriu uma pasta que tinha papéis espalhados dentro e começou a falar. Ele explicou que o abandono de 5 anos de Kyle na verdade tornava meu caso muito mais forte. Que os tribunais não gostam de pais, que desaparecem e depois aparecem exigindo direitos quando é conveniente para eles. Que os juízes olham para padrões de comportamento. E o padrão de Kyle era claro. Ele me pediu para contar tudo desde o início. Então contei a ele sobre as acusações de Kyle e como ele foi embora quando eu estava grávida. Sobre os 5 anos sem contato e sem dinheiro. Sobre Kyle aparecendo no mês passado, querendo morar comigo. E depois me ameaçando quando eu disse não. Barton anotou o tempo todo enquanto eu falava e fez perguntas sobre datas e detalhes específicos. Ele queria saber sobre o estado mental de Kyle quando fez as acusações. Sobre Frank. Se Kyle já tinha sido violento ou ameaçador antes de ir embora. Eu disse a ele que Kyle nunca me bateu, mas gritava e jogava coisas quando ficava bêbado. Que as acusações surgiram do nada, numa noite depois do poker e não faziam sentido nenhum. Barton perguntou sobre Frank e eu expliquei como Frank era próximo do nosso filho, e como isso parecia normal para todos, exceto para Kyle. Ele perguntou sobre a situação atual de Kyle, e eu contei tudo o que Melanie havia dito sobre Kyle morar com eles há 8 meses, sem trabalhar ou ajudar nas contas. Sobre como Kyle admitiu que perdeu o emprego, e a namorada o expulsou. Barton assentiu e fez mais anotações. Ele disse que estava construindo o perfil de alguém que estava desesperado e instável, em vez de realmente se importar em ser pai. Que o momento escolhido por Kyle tornava óbvio que se tratava de precisar de um lugar para morar e não das crianças. Então Barton mencionou a pensão alimentícia e sua voz ficou mais séria. Ele disse que poderíamos entrar com um pedido de pensão retroativa de 5 anos. Que embora Kyle alegasse que as crianças poderiam não ser dele, isso nunca foi provado. E ele ainda era legalmente o pai delas. Que 5 anos de pensão poderiam somar um valor alto, dependendo da renda que pudéssemos provar que Kyle teve durante esse tempo. Ele disse que isso poderia fazer Kyle recuar se percebesse que abrir essa porta legal lhe custaria dinheiro em vez de lhe dar um lugar grátis para morar. Perguntei se isso realmente funcionaria. E Barton disse que, às vezes, quando as pessoas percebem que o tribunal significa consequências para elas e não apenas ameaças contra os outros, de repente perdem o interesse em brigar. Perguntei a Barton sobre as crianças e se elas teriam que falar no tribunal. Minhas mãos tremiam quando toquei no assunto. Ele recostou-se na cadeira e disse que era o último recurso, que os juízes tentam manter as crianças fora das disputas de guarda quando possível, mas explicou que poderíamos precisar de um psicólogo infantil para avaliá-las, alguém que pudesse conversar com Tucker e Doris e escrever um relatório sobre o que era melhor para eles. Fiquei enjoada pensando em meus filhos sendo questionados sobre o pai, tendo que explicar a um estranho por que não conheciam o homem que deveria ser o pai deles. Barton deve ter visto meu rosto porque acrescentou que o psicólogo tornaria a situação confortável, que não seria como um interrogatório no tribunal, apenas conversas sobre a vida e os sentimentos deles. Assenti e tentei respirar normalmente. Saí do escritório dele por volta do meio-dia e dirigi direto para o trabalho para o meu turno da tarde. Meu telefone começou a vibrar antes mesmo de eu chegar ao hospital. Mensagem após mensagem de Kyle. Parei no estacionamento e olhei para a tela. 20 mensagens já. As primeiras eram quase simpáticas, dizendo que devíamos conversar. Que ele sentia minha falta e das crianças. Que sentia muito por como as coisas aconteceram na casa de Wade. Depois ficaram com raiva, exigindo que eu ligasse de volta, dizendo que eu não tinha o direito de envergonhá-lo na frente da família, me acusando de envenenar todos contra ele. Depois ficaram patéticas, dizendo que ele não tinha para onde ir, que a própria família o expulsou por minha causa, que eu lhe devia outra chance. Lembrei do que Barton disse sobre salvar tudo. Comecei a tirar capturas de tela de cada mensagem, salvei em uma pasta no meu telefone. Minhas mãos estavam firmes agora. Isso era evidência. Isso era prova de exatamente o que Kyle estava fazendo. Na escola depois daquele dia, Tucker estava quieto no carro. Ele ficava me olhando pelo retrovisor com uma expressão preocupada. Quando chegamos em casa e comecei a fazer o jantar, ele finalmente falou. Perguntou por que a vovó Glória ligou para ele hoje. Meu estômago embrulhou. Parei de cortar legumes e me virei. Perguntei o que ele queria dizer. Ele disse que a professora foi buscá-lo no recreio. Que havia um telefonema para ele na secretaria. Que era a vovó Glória, e ela queria saber como ele estava. Ela perguntou sobre a escola e o beisebol. Disse que sentia falta dele. Senti meu rosto esquentar. Glória conseguiu meu número com Wade de alguma forma. Ligou para minha escola enquanto eu estava no escritório de Barton. Ligou para meu filho de 7 anos sem me perguntar primeiro. Ajoelhei-me ao lado de Tucker e tentei manter a voz calma. Eu disse a ele que algumas situações familiares eram complicadas no momento. Que a vovó Glória o amava, mas as coisas estavam difíceis com o pai dele. Ele perguntou se tinha feito algo errado. Eu o abracei e disse que não, que nada disso era culpa dele. Que os adultos às vezes tinham problemas que não tinham nada a ver com crianças. Doris estava brincando com suas bonecas no chão da sala. Ela nem olhou para cima durante a conversa. Percebi que ela não se lembraria de Glória de jeito nenhum. Ela nem tinha nascido, quando Kyle foi embora e tudo desmoronou. Tucker tinha algumas lembranças do avô. Ele mencionou uma vez que se lembrava de alguém ensinando-o a pegar uma bola. Que se lembrava de um homem de cabelos grisalhos lendo histórias para ele. Mas até essas memórias estavam confusas agora. Ele me perguntou alguns meses atrás por que o vovô Frank parou de vir. Eu disse a ele que o vovô teve que se mudar por um tempo. Parecia mais fácil do que explicar que o pai dele acusou o avô de algo terrível. Que o pai dele destruiu a própria família por nada. Meu telefone tocou 2 dias depois enquanto eu estava carregando a máquina de lavar louça. Número desconhecido. Quase não atendi.
mas algo me fez atender. Era Frank. A voz dele estava trêmula. Ele disse que esperava que estivesse tudo bem. Ele ligar, que Wade lhe deu meu número depois do confronto no jantar. Ele falava rápido, como se estivesse com medo de que eu desligasse. Disse que não queria me causar mais estresse, que sabia que eu tinha o suficiente para lidar, mas sentia falta dos netos desesperadamente há 5 anos. Perguntou se havia alguma chance de vê-los, nem que fosse uma vez. Sentei-me à mesa da cozinha. Disse a ele honestamente que acreditava nele. Que nunca pensei que ele tivesse feito nada de errado, que as acusações de Kyle eram insanas desde o início. Mas eu tinha que ser cuidadosa agora. Kyle estava ameaçando a guarda. Se eu deixasse Frank perto das crianças e Kyle descobrisse, ele usaria isso contra mim. Alegaria que eu estava deixando pessoas que ele não aprovava perto delas, que eu estava sendo imprudente com os filhos dele. Frank ficou quieto por um minuto. Então disse que entendia, que não queria tornar as coisas mais difíceis para mim. Mas perguntou se talvez pudesse escrever cartas para Tucker e Doris. Nada que causasse problemas legais, apenas cartas para que soubessem que o avô os amava, que pensava neles todos os dias, que nunca quis deixar de fazer parte da vida deles. Senti lágrimas nos olhos. Eu disse a ele que cartas estariam bem, que eu garantiria que as crianças as recebessem. Ele me agradeceu umas 5 vezes antes de desligar. Fiquei sentada à mesa por um tempo depois, pensando em como Kyle destruiu tantos relacionamentos, como sua paranoia machucou todos que o amavam. 3 semanas se passaram. O trabalho estava corrido. As crianças tinham escola e atividades. Eu estava começando a pensar que talvez Kyle tivesse desistido. Então Barton ligou. Kyle entrou com uma contraproposta exigindo guarda compartilhada imediata, alegando que eu estava alienando-o das crianças, negando seus direitos parentais. Barton disse que esperava isso, que já tínhamos nossa resposta preparada, que o processo de Kyle estava cheio de furos, sem evidências de alienação, sem provas de que ele tentou manter contato durante os 5 anos em que esteve fora, sem explicação de por que ele de repente se importava com a guarda agora. Barton disse que o tribunal perceberia, mas ainda tínhamos que passar pelo processo. O tribunal designou um mediador chamado Brad e agendou uma sessão de mediação obrigatória antes que qualquer audiência pudesse acontecer. Barton explicou que esse era um procedimento padrão, que os tribunais querem que os pais tentem resolver as coisas antes que um juiz tenha que decidir, mas duvidava que Kyle fosse razoável o suficiente para a mediação realmente funcionar. Ele disse para me preparar para o fracasso, para me preparar para uma audiência de guarda completa. Perguntei quanto tempo isso levaria. Ele disse provavelmente de 2 a 3 meses a partir de agora, talvez mais dependendo da agenda do tribunal. Senti-me exausta só de pensar nisso. Eu tinha minha consulta de terapia naquela quinta-feira. Eu estava vendo alguém há cerca de 1 ano. Comecei a ir depois que fui promovida e finalmente tive um seguro bom o suficiente para pagar. O consultório da minha terapeuta ficava em um pequeno prédio perto do hospital. Cadeiras confortáveis e iluminação suave. Sentei-me e comecei a chorar imediatamente. Contei a ela sobre Kyle aparecendo, sobre as ameaças e o processo de guarda, sobre estar apavorada de que ele pudesse realmente levar meus filhos. Ela me entregou lenços e me deixou falar. Então ela me lembrou de algo que eu continuava esquecendo. Que eu fui uma mãe estável e amorosa por 5 anos, que trabalhei duro e sustentei meus filhos, que eles eram felizes, saudáveis e estavam prosperando, que Kyle escolheu estar ausente, que ele foi embora e ficou longe, que os tribunais olham para padrões de comportamento, e meu padrão era claro. Eu era a mãe que aparecia todos os dias. Kyle foi quem desapareceu. Passei pelo meu próximo turno como num nevoeiro. Continuei errando coisas simples. Coloquei o arquivo do paciente errado no scanner. Esqueci de marcar as imagens que já tinha revisado. Minha supervisora, Maria, me chamou em seu escritório, depois que quase entreguei os resultados do exame errado a alguém. Ela fechou a porta e perguntou se estava tudo bem em casa. Sentei-me e senti todo o estresse me atingir de uma vez. Contei a ela que meu ex-marido estava de volta depois de 5 anos, que estava ameaçando a guarda, que eu tinha advogados e datas no tribunal e não conseguia focar em nada. O rosto de Maria se suavizou. Ela disse que o hospital tinha recursos para esse tipo de coisa, um programa de assistência ao funcionário que podia ajudar com custos legais. Eu nem sabia que isso existia. Ela pegou um panfleto e circulou um número de telefone. Disse que eu deveria ligar, que eles ajudaram outras pessoas em divórcios e batalhas de guarda. Agradeci e voltei ao trabalho. Liguei para o número no meu horário de almoço. Eles me agendaram para uma consulta de triagem na semana seguinte. A manhã de sábado chegou rápido demais. Tucker tinha treino de beisebol às 9h. Arrumei a bolsa dele e dirigi até o campo perto da escola primária. Outros pais já estavam montando cadeiras ao longo da cerca. Tucker correu para se juntar aos colegas de equipe, e eu encontrei meu lugar habitual na sombra. O treinador começou o aquecimento e eu estava checando meu telefone, quando vi o carro de Kyle entrar no estacionamento. Meu estômago embrulhou. Ele saiu e começou a caminhar em direção ao campo. Levantei-me rápido e chamei Tucker. Disse a ele para ficar com o treinador, não importasse o que acontecesse. O rosto de Tucker ficou preocupado, mas ele assentiu e correu de volta. Kyle chegou à cerca e exigiu falar com o filho. Mantive minha voz firme e disse a ele que todo contato passava pelos advogados agora. Ele precisava ir embora. O rosto de Kyle ficou vermelho. Ele começou a gritar que eu não podia mantê-lo longe do próprio filho, que ele tinha direitos. O treinador notou a comoção e veio até nós. Pediu a Kyle para sair do campo. Kyle ficou mais alto. Disse que ninguém podia dizer a ele o que fazer com o filho. Outra mãe puxou o telefone. Coloquei-me entre Kyle e Tucker. Disse às outras crianças para continuarem jogando. Kyle continuou gritando sobre direitos parentais e como eu envenenei todos contra ele. A polícia apareceu cerca de 10 minutos depois. 2 policiais entraram no campo e Kyle ainda estava esbravejando. Eles pediram para ele se acalmar e explicar a situação. Kyle disse que eu o estava impedindo de ver o filho, que éramos casados e ele tinha todo o direito de estar ali. Os policiais me pediram minha versão. Expliquei que estávamos separados há 5 anos, que Kyle não pagava pensão e não tinha nenhum acordo de guarda, que meu advogado me disse para mantê-lo longe até que o tribunal decidisse. Os policiais foram profissionais. Disseram a Kyle que, sem uma ordem de guarda, eu tinha autoridade legal total como a mãe que detinha a guarda, que ele precisava ir embora e seguir os canais legais apropriados. Kyle argumentou, mas eles não aceitaram. Um policial o acompanhou até o carro enquanto o outro ficou para pegar minhas informações. Disse que registrariam um boletim de ocorrência. Tucker estava chorando quando voltei para ele. O treinador manteve as outras crianças ocupadas, mas todos viram o que aconteceu.
Liguei para Barton do estacionamento depois do treino. Contei a ele sobre Kyle aparecendo no boletim de ocorrência. Barton disse que isso era realmente bom para o nosso caso, que mostrava que o comportamento de Kyle estava piorando. Ele entraria com um pedido de ordem de restrição temporária imediatamente e usaria o boletim de ocorrência como prova. Perguntei quanto tempo isso levaria, e ele disse que geralmente são 48 horas. Para ordens de emergência, que o juiz veria que Kyle estava escalando a situação e concederia rápido. Senti um certo alívio, mas Tucker ficou quieto durante todo o caminho para casa. Perguntou se o pai dele continuaria aparecendo. Eu disse que não, que os advogados estavam resolvendo isso e que ele estava seguro. Barton ligou na segunda-feira à tarde. O juiz concedeu a ordem de restrição. Kyle não podia chegar a 150 metros de mim, das crianças, da escola ou de qualquer uma das atividades deles. A violação significava prisão. Barton me enviou uma cópia por e-mail e eu a encaminhei para a escola e para o treinador de Tucker. Coloquei uma no meu carro e uma no trabalho. Na terça-feira à noite, meu telefone tocou. O nome de Glória na tela. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Ela estava chorando tanto que eu mal conseguia entendê-la. Disse que Wade contou a ela sobre o campo de beisebol, que ela sentia muito, que não conseguia acreditar que Kyle faria algo assim. Eu não sabia o que dizer. Glória continuou falando. Disse que apoiava tudo o que eu precisasse fazer para proteger as crianças, que estava horrorizada com a forma como Kyle estava agindo, que entendia se eu nunca mais quisesse vê-la. Mas ela queria que eu soubesse que estava do meu lado. Agradeci e desliguei. Sentei no sofá por um tempo, tentando processar que a própria mãe dele estava se voltando contra ele. A sessão de mediação foi agendada para a quinta-feira seguinte, às 14 horas. Barton me encontrou no saguão do escritório do mediador. Brad Sanford saiu às 14h15. Disse que Kyle ainda não estava lá. Esperamos mais 20 minutos antes de Kyle aparecer. Ele cheirava a álcool. Sua camisa estava amassada e ele tinha olheiras fundas. Brad tentou começar explicando as regras básicas, mas Kyle o interrompeu. Disse que eu tinha voltado toda a família dele contra ele, que sua própria mãe estava do meu lado. Brad pediu que ele deixasse todos falarem. Kyle continuou falando por cima dele. Barton ficou sentado calmamente enquanto Kyle esbravejava sobre traição e mentiras. E como ninguém entendia o que ele tinha passado, Brad finalmente conseguiu fazer Kyle ficar quieto o suficiente para perguntar o que ele queria da mediação. Kyle disse que queria guarda 50-50, metade do valor da casa e pagamento retroativo por danos emocionais pelos 5 anos em que mantive os filhos longe dele. Barton esperou até Kyle terminar. Então ele puxou uma pasta. Leu os fatos com uma voz calma. 0 pensão alimentícia paga em 5 anos, sem moradia ou emprego estável. Abandono da família com base em acusações falsas, assédio recente e violação de limites, o boletim de ocorrência do campo de beisebol. O rosto de Kyle ficava mais vermelho a cada ponto. Brad virou-se para Kyle e perguntou diretamente qual era seu plano para abrigar as crianças durante seu tempo de guarda. Onde elas dormiriam? Como ele as sustentaria? Kyle ficou na defensiva. Disse que daria um jeito, que eu estava apenas tentando fazê-lo parecer ruim, que ele encontraria um lugar e um emprego assim que tivesse seus filhos de volta. Brad anotou algo. Kyle continuou. Disse que eu estava manipulando todo mundo, que todo o sistema era manipulado contra os pais, que ninguém se importava com o lado dele da história. Fiquei sentada e deixei ele falar. Assisti-o destruir seu próprio caso a cada palavra. Brad olhou para mim e assentiu como se quisesse ouvir meu lado. Respirei fundo e me forcei a falar claramente. Eu disse a ele: meus filhos têm estabilidade, rotina e segurança. Eles têm um lar onde sabem que estão seguros. Eles têm horários, amigos e atividades. Kyle não pode simplesmente aparecer, ou depois de 5 anos, e exigir quebrar tudo isso porque precisa de um lugar para morar. Não é isso que um pai faz. Um pai coloca seus filhos em primeiro lugar, não a si mesmo. Brad anotou algo, enquanto o rosto de Kyle ficava vermelho. Kyle começou a gritar que eu estava distorcendo tudo, que eu estava fazendo ele parecer um vagabundo quando ele estava apenas tentando ser pai. Barton manteve a calma e apontou que Kyle teve 5 anos para ser pai, e escolheu não ser. Kyle empurrou a cadeira para trás e se levantou. Ele se inclinou sobre a mesa em minha direção, com os punhos cerrados. Barton se moveu rápido e ficou entre nós enquanto Brad pegava o telefone e chamava a segurança. Kyle gritava que eu arruinei a vida dele, que eu envenenei todos contra ele e que eu pagaria por isso. A segurança entrou e escoltou Kyle para fora enquanto ele ainda gritava ameaças. Brad sentou-se novamente e esfregou o rosto. Disse que a mediação havia acabado e que ele registraria um relatório no tribunal. Ele disse a Barton que, dada a agressividade de Kyle, recomendaria que o caso fosse direto para uma audiência de guarda, sem mais tentativas de mediação. Barton agradeceu e saímos. Eu estava tremendo no estacionamento. Barton colocou a mão no meu ombro e disse que, na verdade, aquilo foi melhor do que o esperado, porque agora o tribunal havia testemunhado o comportamento de Kyle em primeira mão. 3 dias depois, recebi uma ligação de Liz Cardinas. Ela era a psicóloga infantil que o tribunal nomeou, para avaliar a situação. Ela queria se encontrar comigo primeiro para entender o histórico familiar antes de falar com Tucker e Dot. Encontrei-me com ela em seu escritório numa terça-feira à tarde. Ela tinha uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhos gentis. Seu escritório tinha cadeiras confortáveis e brinquedos no canto. Ela me pediu para começar do início e contar tudo. Dei a ela cópias dos documentos que trouxe. Extratos bancários mostrando que paguei tudo sozinha. Registros escolares apenas com meu nome. Registros médicos listando-me como a única responsável. O boletim de ocorrência do campo de beisebol. Capturas de tela das mensagens ameaçadoras de Kyle, os cartões de aniversário que Frank enviou através da minha irmã. Expliquei a ela sobre a acusação de Kyle 5 anos atrás. Como ele nos abandonou quando eu estava grávida de 8 meses. Como ele nunca pagou pensão ou visitou. Como ele só voltou quando precisava de algo de mim. Liz fez anotações e perguntas. Ela queria saber como Tucker e Doris estavam na escola. Como eram suas rotinas diárias. Se eles haviam perguntado sobre o pai ao longo dos anos. Eu disse a ela que Tucker costumava perguntar quando era mais novo, mas parou por volta dos 5 anos quando percebeu que o pai não voltaria. Doris nunca conheceu Kyle. Ela nem tinha nascido quando ele foi embora. Na semana seguinte, Liz se reuniu com Tucker e Doris em seu escritório. Eu os levei até lá, mas esperei no saguão enquanto ela conversava com cada um separadamente. Tucker foi primeiro e ficou lá por quase 1 hora.
Quando saiu, parecia cansado, mas bem. Doris foi a próxima e ficou apenas uns 30 minutos. Liz os trouxe de volta para mim e disse que entraria em contato com ambos os advogados assim que terminasse sua avaliação. No final daquela semana, Liz ligou para Barton e compartilhou suas descobertas iniciais com ele. Ele me ligou logo depois para me contar o que ela disse. Tucker foi claro e articulado sobre não se lembrar do pai de quando era pequeno. Ele contou a Liz sobre Kyle aparecendo no beisebol e como se sentiu assustado. Disse que não entendia por que o pai foi embora ou por que voltou agora. Doris disse a Liz que não tinha pai, e parecia confusa sobre o motivo de ter que falar sobre alguém que nunca conheceu. Liz disse que ambas as crianças eram bem ajustadas e estavam indo muito bem na escola e nas atividades. Disse que eram seguramente apegadas a mim e mostravam sinais óbvios de ansiedade, sempre que Kyle era mencionado. Sua recomendação preliminar foi que as crianças precisavam de estabilidade, e qualquer contato com Kyle deveria ser extremamente limitado, se é que deveria acontecer. Barton agendou uma teleconferência com o advogado de Kyle para discutir as descobertas de Liz. Eu não estava na chamada, mas Barton me contou depois o que aconteceu. O advogado de Kyle tentou argumentar que Tucker e Doris só sentiam coisas negativas sobre Kyle porque eu os estava alienando há 5 anos, que eu os havia envenenado contra o pai, e era por isso que estavam ansiosos. Liz aparentemente cortou isso imediatamente. Ela disse a ambos os advogados que 5 anos de abandono voluntário não podem ser atribuídos ao genitor que detém a guarda. Ela disse que as crianças não esquecem um pai, que estava presente e amoroso. Elas esquecem um pai que escolheu não estar lá. Ela disse que meu cuidado documentado e a ausência documentada de Kyle falavam por si. Barton disse que o advogado de Kyle ficou quieto depois disso e a ligação terminou bem rápido. 2 semanas antes da audiência de guarda, algo inesperado aconteceu. Frank enviou cartas para Tucker e Doris. Cartas lindas com fotos de quando Tucker era pequeno. Fotos de Frank segurando o bebê Tucker, ensinando-o a andar, brincando no quintal. Frank escreveu sobre o quanto amava ser avô deles e o quanto sentia falta deles. Disse a Tucker que sentia muito por ter que ficar longe, mas que pensava neles todos os dias. Ele enviou uma carta para Doris também, embora ela fosse muito jovem para se lembrar dele, contando sobre o dia em que ela nasceu e como ele ficou feliz em ter uma neta. Tucker leu sua carta na mesa da cozinha depois da escola e começou a chorar. Perguntou-me se o vovô Frank realmente teve que ficar longe todo esse tempo. Sentei-me ao lado dele e tentei explicar da maneira mais simples que pude. Eu disse a ele que o pai cometeu um erro e acusou o vovô Frank de algo que não era verdade, que foi por isso que o vovô parou de visitar, porque o pai ficou com raiva e disse para ele ficar longe. Eu disse que às vezes os adultos fazem escolhas ruins, que machucam todos ao seu redor, especialmente crianças que não merecem. Tucker olhou para as fotos por um longo tempo. Disse que se lembrava um pouco do vovô Frank agora que via as fotos. Perguntou se podia escrever de volta. Ajudei Tucker a escrever uma carta para Frank. Ele contou sobre a escola e como estava indo em matemática e leitura. Escreveu sobre beisebol e seu time indo para os playoffs. Contou a Frank sobre seus videogames favoritos e a bicicleta nova que ganhou de aniversário. Doris quis enviar algo também, mesmo não se lembrando de Frank. Então ela fez um desenho da nossa casa, com todos nós na frente. Desenhou a si mesma, Tucker e eu, e adicionou uma figura que ela rotulou como vovô com cabelos grisalhos. Coloquei a carta e o desenho em um envelope e enviei para o endereço de Frank. Frank me ligou 2 dias depois de receber a carta de Tucker. Ele chorava tanto que mal conseguia falar. Continuava dizendo obrigado repetidamente. Disse que receber aquela carta foi a melhor coisa, que lhe aconteceu em 5 anos. Disse que ler sobre a vida de Tucker e ver o desenho de Doris o fez sentir que talvez não os tivesse perdido para sempre. Perguntou se havia alguma chance de vê-los pessoalmente assim que a situação legal fosse resolvida. Eu disse a ele que queria isso também, mas tínhamos que esperar até depois da audiência de guarda. Eu não queria dar a Kyle nenhuma munição para usar contra mim no tribunal. Frank entendeu. Disse que esperaria o tempo que fosse necessário se isso significasse que ele poderia ser avô novamente. A audiência de guarda foi marcada para uma manhã de quinta-feira, 3 semanas depois que Frank enviou suas cartas. Tirei o dia de folga do trabalho e encontrei Barton, do lado de fora do tribunal, às 8h30. Ele carregava 2 pastas grossas cheias de documentação e usava um terno escuro que o fazia parecer profissional. É sério. Kyle apareceu 10 minutos atrasado vestindo um terno que reconheci como sendo de Wade, porque as mangas eram curtas demais. E os ombros não caíam bem. Seu cabelo estava oleoso e ele tinha olheiras fundas como se não dormisse há dias. Seu advogado era um rapaz, mais jovem chamado Derek Sullivan, que parecia recém-saído da faculdade de Direito e continuava olhando nervosamente para suas anotações. Sentamos em lados opostos do tribunal esperando pela juíza. Kyle continuava me encarando, mas foquei nas pastas de Barton e tentei evitar que minhas mãos tremessem. A juíza era uma mulher de uns 50 anos chamada Juíza Sandra Reeves, que tinha a reputação de ser justa, mas dura com pais que abandonavam seus filhos. Ela chamou o caso e pediu a ambos os advogados que apresentassem suas declarações iniciais. Derek se levantou e falou sobre direitos parentais e segundas chances. Disse que Kyle cometeu erros, mas ainda era o pai e merecia a oportunidade de reconstruir seu relacionamento com os filhos. Mencionou que Kyle estava passando por um momento difícil, mas estava pronto para assumir a responsabilidade e ser o pai que Tucker e Doris precisavam. Todo o discurso pareceu vazio, porque Derek nunca mencionou um plano concreto, de onde Kyle moraria ou como sustentaria as crianças durante seu tempo de guarda. Barton se levantou em seguida e sua voz era calma e comedida. Ele começou a expor os fatos em ordem cronológica. 5 anos atrás, Kyle me acusou de ter um caso com seu próprio pai com base em 0 evidências. Kyle foi embora quando eu estava grávida de 8 meses do nosso segundo filho. Kyle nunca pagou um único dólar de pensão alimentícia em 5 anos. Kyle nunca ligou, nunca visitou, perdeu todos os aniversários, feriados e eventos escolares. Trabalhei em tempo integral como técnica em radiologia e fui promovida a técnica-chefe enquanto criava 2 filhos completamente sozinha. Comprei uma casa sozinha. As crianças estavam prosperando, na escola e nas atividades. Kyle só reapareceu quando perdeu o emprego, sua namorada o expulsou e ele precisava de um lugar para morar. Barton abriu sua primeira pasta e começou a tirar documentos.
Extratos bancários mostrando meu sustento financeiro exclusivo da casa por 5 anos. Registros médicos mostrando que levei Tucker e Doris a todos os exames e cuidei de todas as doenças. Registros escolares mostrando notas e frequência excelentes. Recibos de equipamentos de beisebol e aulas de ginástica. Fotos de festas de aniversário e manhãs de Natal que Kyle perdeu. Os relatórios policiais de quando Kyle apareceu no treino de beisebol de Tucker e teve que ser escoltado por policiais. A documentação das ligações, de assédio e mensagens ameaçadoras de Kyle. A avaliação psicológica de Liz afirmando que as crianças mostravam ansiedade ao discutir sobre o pai e recomendando contato limitado. A juíza Reeves fazia anotações enquanto Barton apresentava tudo. O rosto de Kyle ficava mais vermelho a cada documento, e Derek parecia cada vez mais desconfortável. A juíza perguntou se eu estava preparada para testemunhar, e eu disse que sim, embora meu estômago estivesse revirando. Subi ao banco das testemunhas e Barton pediu que eu descrevesse o que aconteceu há 5 anos. Expliquei sobre as acusações de Kyle e como Frank parou de visitar. Porque Kyle o ameaçou. Falei sobre estar grávida e sozinha com uma criança pequena e voltar ao trabalho 2 semanas depois de dar à luz, porque tinha contas a pagar. Descrevi a creche que abria às 6h da manhã, o trabalho extra toda semana e os plantões nos fins de semana. Contei à juíza sobre comprar a casa sozinha, ser promovida no trabalho e ver meus filhos crescerem sem o pai porque ele escolheu não estar lá. Barton perguntou sobre o comportamento recente de Kyle, e eu descrevi ele aparecendo exigindo morar comigo, ameaçando levar as crianças, ligando 20 vezes por dia, aparecendo no meu trabalho, mentindo sobre Frank concordar com um teste de paternidade. Mantive-me calma e factual o tempo todo, embora falar sobre isso me desse vontade de chorar. Derek tentou me interrogar e perguntou se eu alguma vez tentei contatar Kyle, ou encorajá-lo a ver as crianças. Eu disse que não, porque ele deixou claro que não achava que elas eram dele, e eu não ia implorar a alguém para ser pai de filhos que abandonou. Kyle assumiu o depoimento em seguida, e tudo correu mal rapidamente. Derek perguntou por que ele ficou longe por 5 anos e Kyle começou a dar desculpas sobre como precisava de tempo para processar seus sentimentos e resolver as coisas. A juíza interrompeu e perguntou diretamente se ele já havia pago pensão alimentícia. Kyle disse que não, porque não tinha certeza se as crianças eram dele. A juíza Reeves perguntou se ele já fez um teste de paternidade para descobrir, e Kyle admitiu que nunca fez. Ela perguntou por que não, e Kyle ficou na defensiva. Oi disse que eu deveria ter oferecido fazer um para provar que não estava traindo. Derek tentou redirecionar e perguntou sobre os planos atuais de Kyle para a guarda. Kyle disse que queria as crianças semana sim, semana não, e que encontraria um apartamento assim que as tivesse. Reeves perguntou onde ele estava morando agora, e Kyle disse que com o irmão, mas estava procurando seu próprio lugar. Ela perguntou sobre seu emprego, e Kyle disse que estava entre empregos, mas tinha algumas entrevistas agendadas. Ela perguntou como ele planejava sustentar 2 crianças sem renda ou moradia, e a voz de Kyle ficou mais alta. Ele disse que daria um jeito e que eu estava apenas tentando fazê-lo parecer mal porque queria puni-lo. Reeves perguntou sobre as acusações contra Frank, e Kyle começou a divagar sobre como Frank era apegado demais a Tucker e como eles se pareciam e como todos podiam ver que algo estava errado. A juíza perguntou se ele tinha alguma evidência real de um caso, e Kyle disse que era óbvio para qualquer um que prestasse atenção. Ela pediu novamente por evidências específicas e Kyle começou a chorar. Disse que sua vida inteira tinha sido difícil e ninguém entendia o que ele tinha passado e todos estavam contra ele. Derek parecia mortificado e tentou salvar a situação, perguntando a Kyle se ele amava seus filhos. Kyle disse que sim, claro que amava. Mas depois começou a falar sobre como eu os envenenei contra ele, e virei toda a família dele contra ele e fiz todos pensarem que ele era louco. A juíza Reeves o parou e perguntou sobre o incidente no campo de beisebol. Kyle disse que só queria ver o filho e que eu estava sendo irracional. Ela perguntou se ele entendia por que a polícia foi chamada e Kyle disse que não, porque ele tinha direitos como pai. A juíza pediu um breve recesso e Kyle passou por mim furioso sem olhar. Barton apertou meu ombro e disse que correu tão bem quanto poderíamos esperar. Quando voltamos, Derek chamou Gloria como testemunha de caráter. Prendi a respiração porque não tinha certeza do que ela diria, mesmo depois de tudo o que aconteceu na casa de Wade. Gloria assumiu o depoimento parecendo mais velha e cansada. Derek pediu que ela descrevesse Kyle como filho e pai. Gloria ficou quieta por um momento e depois disse que Kyle era seu filho e ela o amava, mas precisava dizer a verdade. Ela disse que Kyle fez sérias acusações falsas contra o próprio pai há 5 anos. Disse que se envergonhava de ter acreditado nessas acusações sem questioná-las. Disse que Frank era um bom homem que amava os netos, e não fez nada de errado. Disse que o comportamento recente de Kyle a assustava, e estava preocupada com o estado mental dele. Disse que as crianças mereciam estabilidade e segurança, e no momento Kyle não podia fornecer nenhuma dessas coisas. Derek parecia chocado e tentou fazer Gloria dizer algo positivo, mas ela apenas continuou repetindo que amava o filho, mas não podia apoiar que ele obtivesse a guarda quando não estava estável. Kyle se levantou e gritou que sua própria mãe o estava traindo. A juíza Reeves disse para ele se sentar e ficar quieto, ou ela o mandaria retirar. O oficial de justiça se levantou, e Kyle sentou-se novamente, mas tremia de raiva. A juíza Reeves disse que levaria 2 semanas para revisar tudo e emitir uma decisão. Essas 2 semanas pareceram 2 anos. Eu não conseguia dormir, mal comia, e continuava checando meu telefone esperando Barton ligar. Tucker me perguntava todos os dias se o pai ia levá-lo embora, e eu tinha que continuar dizendo que não sabia. Doris tinha pesadelos e ia para a minha cama na maioria das noites. A decisão saiu numa terça-feira à tarde. Barton me ligou no trabalho e tive que ir sentar no meu carro para atender. Ele disse: consegui a guarda legal e física exclusiva. Kyle conseguiu apenas visitas supervisionadas de 2 horas a cada sábado alternado, em um centro de visitação supervisionada. Ele tinha que completar aulas de controle de raiva e aulas de parentalidade, antes que a visitação pudesse ser reconsiderada. Kyle também foi ordenado a começar a pagar pensão alimentícia com base em algo chamado renda imputada, já que ele estava desempregado voluntariamente. O valor era de $200 por mês, o que não era muito, mas era alguma coisa. O suporte retroativo dos últimos 5 anos foi diferido até Kyle conseguir um emprego, mas não perdoado, o que significava que ele ainda deveria eventualmente. Sentei no meu carro chorando de alívio por 20 minutos antes de conseguir me recompor o suficiente para voltar para dentro.
Naquela noite, disse a Tucker e Doris que eles ficariam comigo e que tudo ficaria bem. Tucker me abraçou tão forte que eu mal conseguia respirar, e Doris perguntou se o homem mau ia embora agora. Eu disse que sim, e pedimos pizza e assistimos a filmes até bem depois da hora de dormir. 3 dias depois, Barton ligou novamente. Derek o havia contatado dizendo que Kyle queria apelar da decisão de guarda. Barton explicou a Derek que apelar era caro e raramente bem-sucedido, especialmente quando a evidência de abandono era tão clara. Ele disse que a maioria dos apelos e casos de guarda falhava a menos que houvesse erro legal claro do juiz, e não havia nenhum aqui. Nunca mais ouvimos nada sobre um recurso depois disso. A primeira visita supervisionada de Kyle foi agendada para o sábado seguinte às 10h da manhã. O centro de visitação supervisionada era um prédio simples com câmeras em todas as salas e funcionários que observavam cada interação. Deixei Tucker e Doris e esperei no meu carro, no estacionamento porque não podia sair da área caso algo desse errado. Tucker parecia nervoso ao entrar e Doris segurava a mão da supervisora com força. 30 minutos depois, a supervisora saiu e pediu que eu entrasse. Ela disse que Kyle tinha ido embora. Tucker estava sentado em um sofá parecendo confuso e Doris estava se escondendo atrás de outro funcionário. A supervisora disse que Kyle tentou abraçar as duas crianças imediatamente, mas Tucker recuou e Doris começou a chorar. Kyle ficou frustrado e disse que eles estavam sendo ridículos. Tentou falar com Tucker sobre a escola, mas Tucker dava respostas curtas e continuava olhando para a porta. Kyle pediu a Doris para sentar em seu colo, e ela recusou. Após cerca de 25 minutos, Kyle se levantou e disse que aquilo era inútil se as crianças iam agir como se ele fosse um estranho. Disse à supervisora para me dizer que eu estava fazendo isso de propósito, e depois saiu. A supervisora disse que escreveria um relatório para o tribunal, observando que Kyle parecia despreparado para a parentalidade real, e foi embora quando as crianças não responderam imediatamente da maneira que ele queria. Ela disse que as crianças não tinham feito nada de errado, e suas reações eram completamente normais para crianças que não conheciam o pai. Levei Tucker e Doris para casa, fizemos biscoitos e não falamos sobre o que aconteceu. Kyle perdeu a próxima visita agendada 2 semanas depois. O centro me ligou naquela manhã para avisar que ele nunca apareceu. Ele perdeu a visita seguinte também. O centro enviava notificações ao tribunal a cada vez documentando sua falha em comparecer. Barton ligou e disse que isso era comum com pais que queriam a guarda pelos motivos errados. Uma vez que percebiam que ser pai exigia trabalho real e consistência, eles desapareciam novamente. Ele disse que monitoraríamos a situação, mas o padrão de abandono de Kyle estava continuando exatamente como antes. 3 meses após a audiência, liguei para Frank e perguntei se ele queria vir aqui no sábado à tarde. Minhas mãos tremiam enquanto eu discava porque sabia que isso era enorme para ele e aterrorizante para as crianças. Frank atendeu no primeiro toque, e sua voz falhou quando ele disse sim. Disse a Tucker naquela noite que seu avô viria visitar, e Tucker ficou quieto por um longo tempo, antes de perguntar se o homem mau estaria lá também. Prometi que Kyle não estaria em lugar nenhum perto de nós, e Tucker assentiu, mas eu podia ver que ele estava nervoso. Doris perguntou quem era o vovô Frank, de meu coração se partiu um pouco porque ela não tinha nenhuma memória dele. O sábado chegou e limpei a casa 2 vezes, mesmo sem precisar. Tucker continuava olhando pela janela. E Doris ficava perto de mim fazendo perguntas sobre essa pessoa, o vovô, que ela estava prestes a conhecer. Frank bateu na porta exatamente às 14h, e quando abri, ele tinha lágrimas nos olhos e um elefante de pelúcia nas mãos. Tucker ficou atrás de mim, e Frank não correu, nem tentou abraçá-lo. Apenas disse olá, e que sentira muita falta de Tucker. Chris espiou por trás das minhas pernas, e Frank ajoelhou-se devagar e estendeu o elefante dizendo que ouviu que ela gostava de animais. Ela pegou com cuidado e o abraçou sem dizer nada. Convidei Frank para entrar e sentamos na sala de estar, onde tudo parecia rígido e estranho no início. Frank perguntou a Tucker sobre a escola e o beisebol, e Tucker dava respostas curtas, enquanto observava Frank como se ele pudesse fazer algo assustador. Frank tirou fotos de quando Tucker era pequeno, e Tucker se aproximou para olhar. Havia uma de Frank ensinando Tucker a jogar bola quando Tucker tinha uns 3 anos, e Tucker tocou a foto gentilmente. A voz de Frank tremeu quando ele explicou o quanto queria continuar visitando, mas não podia por causa da situação com Kyle. Doris subiu no sofá ao lado de Frank com seu elefante, e perguntou se ele era realmente o avô dela. Frank disse que sim, e que queria conhecê-la desde o dia em que ela nasceu. Depois de cerca de 1 hora, Tucker perguntou se Frank queria jogar bola lá fora, e Frank olhou para mim, com tanta esperança que tive que desviar o olhar. Eles foram para o quintal e eu assisti pela janela enquanto Frank mostrava a Tucker como melhorar sua postura de arremesso. Doris ficou comigo, mas continuava perguntando quando eles voltariam para dentro. Quando entraram, Frank leu 3 livros ilustrados para Doris, e ela sentou bem ao lado dele apontando para as figuras. Frank me agradeceu 4 vezes antes de ir embora, dizendo que aquele foi o melhor dia que teve em 5 anos. Tucker perguntou quando o vovô poderia voltar, e eu disse que organizaríamos um cronograma regular. Depois que Frank saiu, Tucker estava mais quieto do que o normal, e perguntei se ele estava bem. Ele disse que o vovô parecia legal e que se lembrava um pouco dele agora pelas fotos. 2 semanas depois, Gloria ligou e perguntou se poderia vir na próxima visita com Frank. Eu disse que sim, mas disse claramente que não falaríamos sobre Kyle e o foco tinha que ser nas crianças, não no passado. Gloria concordou imediatamente e disse que só queria conhecer os netos. A visita com os 2 correu bem porque Gloria seguiu minhas regras, e passou o tempo todo perguntando às crianças sobre suas vidas agora. 6 meses depois que Kyle apareceu pela primeira vez na minha porta exigindo morar comigo, minha vida finalmente se estabilizou. Doris viam Frank e Gloria 2 vezes por mês nas tardes de sábado, e as visitas ficavam mais fáceis a cada vez. Kyle parou de aparecer nas visitas supervisionadas, depois da 4ª vez, quando Doris chorou, e Tucker se recusou a falar com ele. O centro de visitação enviou relatórios ao tribunal, mas nunca ouvimos nada do advogado de Kyle sobre tentar novamente. Fui promovida a técnica chefe sênior com um aumento significativo e melhores horários. A casa parecia verdadeiramente minha agora, sem ameaça de Kyle reivindicar metade. Tucker entrou para o time das estrelas de beisebol, e Doris passou para a turma avançada de ginástica. Comecei a dormir a noite toda sem acordar preocupada com o que Kyle faria a seguir. Minha família era pequena, mas era forte, e sobrevivemos a algo que poderia ter nos quebrado.